Fala, meus amores, JG Campos com vocês para mais um Vai Lá e Faz Cash. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, vou relembrar muito da minha história porque a gente vai falar com uma pessoa que é simplesmente incrível. Ela é confeiteira, empresária e agora vai ser famosa na TV, galera. E é isso mesmo, eu tô entrevistando ela antes dela se tornar famosa, para que ela não me esqueça depois disso. Gente, me ajuda a receber Priscila Bassetti. Falei certo, Bassetti? Falou certo. É difícil, mas acertou. Pri, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada. Hoje a gente vai remeter a muitas coisas, mas a gente vai falar de uma coisa que todo mundo ama, que é doces. Doce é fácil, né? E, cara, uma das coisas que eu sempre ouvi, já te contei, que eu tive uma doceria durante muito tempo, hoje minha esposa acaba tocando o negócio mais sozinha, mas a gente sempre escuta, e eu estudo muito isso sobre empreendedorismo e tal, e todo mundo fala assim, vamos começar a vender doces, começa a vender brigadeiro no sinal, começa a vender brigadeiro não sei aonde, e dá uma impressão de que vender doce é fácil. Pra quem? Qual que é a tua opinião sobre isso? Me conta. Vender doce é fácil se for bom ou ruim, depende, né? Eu acho que vender doce bom não é tão fácil, vou dizer por quê. Porque é um público muito seleto. Eu trabalho sempre com produto de muita qualidade. Então, as pessoas falam, é caro. Mas é caro ou tem um valor agregado? Tudo depende. Eu sempre falei que eu não vendo doce, eu vendo uma experiência. Eu gosto de vender experiência. E eu nunca vendi uma festa. Eu gosto também do meu slogan, que é transformamos sonhos em doce realidade. Eu acho Nossa, que maravilhoso. eu acho que a gente trabalhar com doce personalizado, você trabalha com o sonho das pessoas. Ou com o pesadelo, depende de quem te entrega, né? Mas vender doce não é fácil. Fácil é você fazer algum doce assim que não tenha qualidade e as pessoas consomem em qualquer lugar. Eu acho que você vender um doce bom, de alta qualidade, não é tão simples assim. Primeiro porque não é todo público que vai consumir, né? E segundo, porque você tem que trabalhar com produtos de alta qualidade e saber precificar. Tem muita gente que diz, eu não consigo vender o doce porque é caro. Então, ou você está atingindo o público errado, ou você está fazendo a conta errada. Sim. E eu adoro o tema de gastronomia porque é uma das grandes paixões da minha vida. Sim. Como hobby, tudo. Já lancei um grande nome da gastronomia, como já te comentei. E eu era muito fã dele antes de lançar. Ainda sou, né? Mas hoje conheço pessoalmente, tive essa grande honra. E eu sempre falei pra minha esposa que ela que é por trás de todos os doces. Eu faço uma coisa ou outra, mas nem se compara ao nível dela. Sim. A única coisa que eu faço melhor que ela é brownie. Já deixando aqui claro, ela sabe disso. Fique claro. Olha que meu brownie é famoso na Bassetti, viu? Eu quero provar. Tem que provar, tem que provar. Não, vamos lá, quero provar o seu. Com certeza. E eu sempre falo pra ela assim, eu falo, amor, eu não sei como é que tu gosta, prefere fazer doce do que fazer salgado. Porque, cara, pra mim, salgado, tu pode corrigir a receita no meio. Doce, se tu errar no começo, já era. Acabou. E eu não sei se muita gente sabe disso, mas as certificações, os cursos de gastronomia voltado à patisserie e à confeitaria são os mais caros do mercado, não é isso? São os mais caros. E por que doce é tão difícil? Tu já parou pra pensar nisso? Já. Na verdade, doce é uma ciência exata, né? A confeitaria é uma ciência exata. Diferente da cozinha quente, que a gente vai lá, ajusta o sal, ou então tá um pouco salgado, coloca uma batata. Eu falo tudo que é receita diferente. Outro dia um amigo meu foi lá em casa e falou assim, eu faço uma receita que minha mãe criou, nunca vi isso, e minha mãe criou. E aí eu reproduzo. Eu amo cozinhar mesmo, que chama porco xadrez. Tem um frango xadrez, mamãe faz porco xadrez. Que delícia. Gente, é maravilhoso. Aí um amigo meu foi lá em casa esse final de semana, veio de São Luís pra cá e falou, olha, eu não posso sair daí sem tu fazer o porco xadrez pra mim. Eu até gravei com ele o podcast, o anterior. E eu fui fazer, ele falou, bicho, tu tem que me dar a receita. Eu falei, e agora, que eu não sei. Toda vez eu faço diferente. Que você faz na mão, né? No olho. Mas gastronomia é uma ciência... A confeitaria é uma ciência exata. E como é que você aborda isso? Como foi que pra te aprender? Eu fico muito curioso pra isso. Então, eu não sou nada de exatas, né? Quem me conhece sabe, eu sou bem de humanas. E eu tive dificuldade no início, porque se você colocasse só um pouquinho de açúcar, não funciona assim. Um pouquinho de açúcar pode desandar totalmente a sua receita, sim, ou a falta dele também. Então, tudo é peso e medida. E nem sempre foi fácil para mim, que sou de humanas e sempre gostei de cozinhar, né? Eu amo cozinhar, eu tenho prazer em cozinhar. Tem muita gente, a minha irmã, por exemplo, ela fala, para você parece que tudo é fácil. Você fala, rapidinho, faz um risoto. E para mim é fácil fazer uma moqueca com risoto. Isso é o cardápio do dia a dia, porque eu amo cozinhar. Mas o doce, eu sempre disse que eu não sabia fazer doce. E eu não sabia mesmo.
Eu brinco que os meus bolos pareciam um biscoito. Eram horríveis. Eles eram duros que nem uma sola e crocantes. Meu irmão falava, pelo amor de Deus, isso não é bolo, isso aqui é um horror. Quando eu era criança, assim, mocinha, né, novinha. Não que eu seja velha, tá? Fique claro. Não. Não. E ninguém Não. nem pensou isso, não tem como. Por favor, né? Vou fazer 40, hein? Mas eram bem ruins. E aí, quando eu comecei a entender a confeitaria, minha mãe sempre confeitou. Não tem como falar de Priscila, confeiteira, sem falar da minha mãe. Minha mãe foi a minha grande inspiração, né? Ela sempre foi confeiteira. Cresci vendo minha mãe confeitar, ir pra TV. Então, eu não entendia por que tinha que ser exatamente. Não podia pôr mais um pouquinho. E aí, quando eu comecei a confeitar, eu entendi. Realmente, tudo tem que ter a medida certa. E assim, eu amo cozinhar salgado. Bom saber que você também cozinha salgado, porque minha esposa, ela é só doce. Ela não gosta de cozinhar salgado. Ah, eu adoro. E aí, eu sinto na gastronomia, eu acho que é por isso que me encanta tanto, porque a gente vê a paixão das pessoas. E eu acho que doce, ele traz muito essa sensação. Porque doce, ele te resolve quando tu tá triste, quando tu tá feliz, quando é uma festa, quando é tudo. Ah, João, mas a comida quente também. Mas, gente, não é uma coisa específica, sabe? O doce, ele traz uma sensação que é surreal. Exatamente, na festa. Na festa, o que todo mundo espera num aniversário? Ah, comer brigadeiro e bolo. Mas todo mundo comeu salgado. Mas a estrela da festa é o bolo. É sempre assim. O doce, ele traz muitas sensações, né? De alegria, ele cura um choro e ele te traz a memória de um aconchego, daquele bolinho de vó, daquele momento de família. Então, o doce, ele tá muito relacionado a sentimento mesmo. Uma vez eu vi, e eu não lembro onde, gente, não sei se é dado real, mas parece que o chocolate ajuda até na ansiedade, né? Você comer chocolate, tem alguma substância que ajuda. E, cara, eu sou... Minha esposa, ela é formiga mesmo. Ela gosta de coisa muito doce e em quantidade. Então, assim, tem uma outra pessoa que é o presidente do ecossistema, que ele não gosta de sobremesa, ele gosta de almoçar o doce, vou dizer assim, pra que todo mundo veja. Cara, ele é fissurado em doce. Olha. É surreal mesmo, assim, eu nunca vi alguém tanto. Mas, voltando ao contexto que eu ia gerar, que eu lembrei disso agora. Pra mim, não é quantidade, pra mim é ter o momento. Então, tipo, toda dieta que eu peço pra uma nutricionista, eu falo, olha, eu preciso do meu doce pelo menos umas 2 vezes por semana. Nem que seja uma colher de doce de leite, uma colher de Nutella, uma barrinha de chocolate. Pode até ser 50%, 60%, mas porque me traz uma sensação maravilhosa. Sim. Doce é uma sensação maravilhosa. E quando tu fala que tu transforma uma experiência, é mais ainda. Então, eu queria que tu explicasse como é que tu chegou nessa ideia, nesse slogan, no branding da tua loja hoje. Eu sou formada em marketing, né? Verdade, você me contou. Eu sou formada em marketing, minha primeira faculdade é de marketing. E quando eu comecei a confeitar, falo que sempre foi numa brincadeira. Depois conto melhor essa história. Mas eu não queria ser mais do mesmo. Eu queria fazer diferente. Então, eu sempre gostei muito de festa. Eu adoro festa, adoro bolo, adoro reunir as pessoas. E eu acho que esse é um momento que pode ser muito marcante ou frustrante. Eu já tive experiências muito maravilhosas, normalmente é quando minha mãe faz o bolo, e já tive experiência de comprar bolo de outras pessoas que foi muito decepcionante. E eu queria não só ter um bolo, eu queria que a pessoa me contasse a história. Então, falasse pra você, o que você quer na tua festa? Eu queria um guarda-chuva verde com arco-íris cor-de-rosa. Beleza, vamos botar isso no bolo? Então, eu quero sempre entender o meu cliente. Isso na Páscoa, no Natal, não importa. Eu gosto de entender o que o cliente quer. Inclusive, eu sempre faço enquete perguntando que tema vocês querem. E aí eu trago isso. Porque eu acho que é muito simples fazer um bolo. Mas é muito difícil fazer um bolo que marque a vida de alguém. Eu entreguei um bolo uma vez que a cliente me pediu que tivesse todos os filhos, eram 11. Nossa Senhora! Com a senhorinha em cima do bolo. E eu faria os bonecos. Aí eu falei, olha, eu não faço modelagem realista, mas eu faço fantasia, que vai remeter. Então, o cabelinho vai ser marrom, o olhinho azul. Então, eu vou fazer ali, vai meio que lembrar aquelas pessoas. E entreguei esse bolo. Quando eu entreguei esse bolo, a mulher olhou pro bolo, a senhorinha, e começou a chorar. E as pessoas chegaram na mesa e começaram a falar...
olha fulano, olha ciclano. E começaram a ver. E ela me mandou a foto de todas as pessoas, todos os filhos. O bolo virou a atração da festa. Virou a atração da festa. E aí a cliente Que legal. que me disse assim, você entregou pra gente uma coisa que eu nunca vi, que foi a minha sogra chorar. Então isso pra mim não teve preço. Aí eu realmente tô no caminho certo, sabe? É isso que me motiva, assim. Eu adorei tua frase, tua fala, e eu me inspirei muito, porque trazendo para o contexto do que eu faço hoje, do que nós fazemos, a gente, dentro do ecossistema, tem a VIX. E a VIX, ela sempre teve uma pegada muito, ela nasceu para isso, uma pegada de performance, mas botou na essência da pessoa, por isso que é VIX Branding. Uhum. E o grande AIS do branding da VIX é do nome, que é venda mais, impacte mais e escale. O X virou o de escale. Uhum. E o impacto eu acho que é uma coisa muito importante Sim. em todos os mercados. Porque muitas das vezes eu tive essa experiência, cara, o quanto é difícil fazer doce, o quanto é difícil você agradar cliente, Sim. mas o quanto a gente se exaure para fazer tudo, mas na hora que vê o resultado e na hora que recebe um feedback desse, é melhor até do que o dinheiro que tu recebeu. Com certeza, E eu acho que a essência do que tu falaste é isso, é impactar pessoas. E como que... Eu fico curioso para saber muito sobre o processo da empresa. Porque tu falou que uma coisa é difícil, tu faz uma coisa personalizada. Sim. Isso traz um valor agregado muito alto pro teu produto. Sim. Mas como é assim, pô, eu quero fazer hoje um aniversário do meu bebê. Tá bom. Dá um exemplo da minha realidade. Eu quero fazer hoje o aniversário do meu bebê. Como é o processo, desde da entrada do cliente a processo interno e tal? Conta um pouquinho pra gente. Tá. Primeiro, quando um cliente me chama, né? Me procura, ele me diz um sonho. Ele me diz, na verdade, um sonho e uma necessidade. Uhum. Então, eu procuro juntar os dois e entender melhor para elaborar um projeto. Então, eu quero fazer aniversário do meu bebê. Tá bom, ele é menino ou menina? É um menino. Quando ele faz aniversário, do que ele gosta? Do que é o quartinho dele? O quartinho dele é de elefante. E como que você imagina esse bolo? Eu imagino o bolo do Mickey no safari. E aí você começa a me contar o que você imagina. E aí a gente vai batendo um papo. Uhum. Eu vou perguntando várias coisas para você. E qual é a sua cor preferida? É azul e verde, ou azul e amarelo. Legal. E você quer essas cores no bolo? Eu queria. Você tem foto de algum bolo que você já viu e gostou? Eu tenho ou não tenho? Tem? Então me manda aqui para eu ver. E a partir dali, eu vou começar a criar o meu projeto. Eu desenho. Gente, vocês não vão acreditar. Se vocês verem meu desenho, vocês não compram. Juro, é horrível. Eu desenho no papel, à mão mesmo, com lápis. Inclusive, fiz isso num momento lá que depois eu conto. Mas fiz todo o projeto no lápis. Eu faço sempre assim. Olho e falo, tá, é isso. E aí passo para cliente como eu imaginei. E normalmente o cliente já topa a minha ideia. É difícil alguém falar, eu queria... Mas tu não mostra o desenho, né? Deus me livre, já não. Isso aí não mostra o desenho. Gente, se forem desenhos como eu, não façam isso. Não mostro o desenho. Mas eu conto o que eu espero, o que eu planejei. E a pessoa super topa e eu entrego. E a maioria dos clientes é interessante. Eles me falam, Pri, confio no teu trabalho, pode fazer. Não quero nem saber. E aí eu procuro juntar. Eu sempre peço a foto da decoração, isso é fundamental. Como que vai ser a tua decoração? Eu quero foto. Porque eu tenho que entender a paleta de cores. Não posso simplesmente falar, é um Mickey Safari. Tá bom, e o tom do verde? Sim, não tem nada a ver com a tua decoração. Eu tenho que fazer com que tudo orne, né? Tudo então, encaixa. A expectativa, o sonho, com a realidade, que é o projeto, para que tudo fique muito bonito e funcione quando você olhar e se encantar. E como que uma coisa que eu sempre pergunto para quem é empresário, empreendedor, é que a gente sempre começa conosco. Né? Mas na hora que a gente vai contratar alguém, é muito difícil a gente passar aquela essência. A gente acaba se sobrecarregando, querendo puxar trabalho. Como é que foi para que tu passar uma essência tão criativa e essa essência para a galera que trabalha contigo, por exemplo? Então, eu sempre cuidei dessa parte, né? Eu tinha, aqui em São Paulo, quando a confeitaria era aberta, eu tinha 2 funcionárias, mais a minha mãe, que era minha sócia. Mas a parte criativa sempre foi minha, é interessante, né? Mas eu sempre dizia assim, olha, gente, vocês têm que trabalhar, por exemplo, para fazer as casquinhas dos doces. Sei lá, tem 200 doces na semana. Então, essa é a paleta. Eu mostrava as cores, a foto,
E elas tinham que trabalhar. O que eu sempre disse para minha tia, por exemplo, que era uma das minhas melhores funcionárias, foi minha tia, eu sempre disse para ela, faça para os outros como se fosse o melhor doce da sua vida para você. Eu acho que quando a gente trabalha para os outros, a gente tem que trabalhar melhor ainda do que se fosse para a gente. Sim. Porque eu estou trabalhando com um sonho de alguém. E muitas vezes é irreparável. Então, eu sempre... A parte criativa sempre foi muito minha. Nunca precisei delegar até esse momento para alguém. Mas eu sempre tive na empresa essa ideia de que faça como se fosse para você. Faça o seu melhor. E se você tiver uma ideia melhor que a minha, pode me dar que eu aceito e a gente vai trocar figurinha. Mas a parte criativa sempre foi muito minha, assim. Uhum. Porque eu acho que a minha cabeça borbulha, assim. E por mais que eu já tentei delegar isso, não funcionou muito bem. Porque a pessoa fala... A minha tia, por exemplo, falou... Eu não consigo. Eu travo. Nem sei pensar. Nem sei. Mas assim, nesse caso é até, eu vou dizer, mais simples, não mais fácil. Porque... o ponto que eu queria saber era realmente, por exemplo, você falou, eu delego para eles fazerem as casquinhas, mas a ideia vem de você, mas a execução você consegue delegar. Consigo delegar? Ah, que bom. Porque isso eu acho que é a coisa mais difícil. Minha esposa não deixava eu tocar nos doces. Tem que tocar. Não deixava eu tocar nos doces. Mas assim, eu também não sou zero bom com as mãos. Tipo, eu sou extremamente criativo, porque... e é muito louco isso, eu sou da área de exatas. Sim. Mas eu trabalho com marketing. E todo mundo desconecta lógica de criatividade. Sim. Eu sou totalmente contra as pessoas que desconectam isso. Eu acho que tem tudo a ver, uma coisa com a outra. Exato. E as pessoas desconectam mesmo. E pra mim é tipo assim, o que é criatividade? É tu te expor a várias coisas e tu fazer uniões lógicas na tua cabeça para ser criativo, para criar uma coisa nova. Exato. Então, minha esposa não deixava eu tocar em nada. Mas aí já é uma questão de habilidade. Eu não tenho habilidade zero com as mãos. Mas na faculdade de engenharia eu era projetista, então eu desenhava peças, as coisas, os carros, as paradas todas, e eu adorava isso. Eu acho que você dar vida a uma criação sua é um outro prazer do trabalho, né? Não é só a reação das pessoas, mas depois você fala assim, caramba, foi eu que fiz isso daqui, pô, muito lindo. Mas você sabe que você tocou num ponto que eu sempre falo para as minhas alunas, que é a habilidade. Eu concordo que tem pessoas que têm um dom. Eu acredito que eu tenha esse dom. Realmente, de trabalhar com as mãos e olhar um foguete e falar, vou fazer igual. Eu vou lá e faço ele. Tudo bem. Mas eu tenho muitas alunas, muitas mesmo, que chegaram para mim e falaram, Pri, eu nunca trabalhei com pasta americana. Eu não vou conseguir? Você vai conseguir. Porque a habilidade a gente desenvolve, concorda comigo? Com certeza. Então, eu acho que eu sempre trabalhei em empresas, né? Tive grandes equipes, inclusive. E o delegar fazia parte do meu dia a dia. Eu tinha que delegar. Eu tinha muitos coordenadores, muitos supervisores abaixo de mim. Eu tinha que delegar. Agora, na confeitaria também funcionou assim. Você não tem como você fazer tudo sozinha. É impossível. Então, eu fico com a parte criativa, eu desenvolvo o projeto, falo, você vai fazer as casquinhas, você bate a massa do bolo, você faz o recheio, você fica com a louça, você lava a forma. Então, tem que ter braço para todo mundo. E a habilidade se desenvolve. Minha tia mesmo chegou para trabalhar comigo e não sabia fazer nada. Quando eu fui embora de São Paulo, que ela começou na confeitaria comigo, ela não sabia nada, e ela saiu de lá sabendo montar, rechear e fazer naked cake. Ela só não aprendeu a espatular porque eu não tive tempo de ensinar. Porque se eu tivesse tempo, eu teria ensinado. E isso é muito da minha essência. Não é à toa que o nome do podcast é esse. E longe de mim ser desumilde ou nada do tipo. Sim. É porque eu acredito que eu posso fazer qualquer coisa na minha vida. Eu preciso ter tempo, mas primeiro de tudo, eu preciso ter vontade, tempo e agir. Isso. Porque as pessoas às vezes fazem tudo isso. Então, beleza, vontade, eu quero fazer. Tempo para que eu aprenda, né? E a ação é que eu execute. Então, por isso que a ideia do vai lá e faz. Então, eu acredito que nada que exista hoje eu não consigo fazer. Sim. João, vai montar um foguete. Beleza, me dá 10 anos aí que eu estudo. Exatamente. E faço. Eu sou dessa mesma ideia com você. E como que foi o começo? Como é que foi para você sair de executiva, pelo que eu entendi, para se tornar confeiteira, mesmo com a inspiração da sua mãe, e abrir hoje a sua loja que é sucesso? E inclusive conta também como que você chegou lá nesse programa. Como é que vai ser a experiência? Ela não pode falar muito, gente, mas... Gente, olha o spoiler! Me conta essa jornada, como é que foi esse começo? Eu trabalhava, né, com call center, eu era coordenadora de call center ativo de vendas. Então, ficava com toda a parte estratégica do negócio. E tinha 140 funcionários na minha última equipe. Quando eu engravidei, eu desejava muito engravidar. E demorei muito para engravidar.
Quando eu engravidei foi um sonho. E eu olhei pro meu marido, acho que eu tava com uns 3 meses de gravidez, e falei, não quero mais essa vida pra mim. Eu não quero mais trabalhar fora e ficar nessa loucura e não ter tempo de ficar com meu filho. E aí foi que eu decidi ficar em casa por 1 ano. Então, vamos ficar em casa por 1 ano e vamos ver no que vai dar. Ele adorou a ideia, porque, né, eu trabalhava demais, chegava muito tarde. Ele aprendeu a cozinhar, porque às vezes eu chegava muito tarde e ele tinha que cozinhar. E quando deu 1 ano, eu já tava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? 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 Agoniada, né? Mas eu não queria voltar para trabalhar em empresa. Chegando perto de uma Páscoa, a minha mãe ela estava bem tristonha, assim, uma época, porque várias coisas estavam acontecendo nas nossas vidas e eu também meio tristonha, porque não tinha nada para fazer além de cuidar do filho, de fralda, aquela coisa louca, né? Você sabe bem. Sim. É muito, muito intenso, né? Quando a criança é muito pequena, é muito intenso. Então, eu disse para ela, mãe, vamos fazer uma Páscoa? Aí ela falou, hã? E eu falei, vamos fazer ovo de Páscoa. A frase dela foi essa, gente, Priscila, você não sabe fazer nada. Como você quer fazer ovo de Páscoa? E eu disse pra ela, eu sei vender. E você sabe fazer, vai dar certo. E ela falou, você só pode estar ficando louca. Eu falei, então faz assim, ora a Deus. Ora, se você achar que é da vontade de Deus como eu tô achando, então vai dar certo. Ela falou, só pode estar ficando louca. Aí E comprou passou. a mãe por aí. Comprei a mãe por aí. Vai orar, ela é crente, foi orar, eu também. Vamos orar. Tá bom. Aí passou, ela não deu bola pra mim, eu insisti na ideia. E ela falou 1 hora, tá bom, então faz aí uma lista. Se vender, vendeu. Nem tinha Instagram naquela época, mas tinha Facebook. Aí eu comecei a anunciar, gente, minha mãe voltou a fazer ovo de Páscoa. Todo mundo conhecia minha mãe. Minha mãe tinha fama de que fazia as coisas boas. Minha mãe voltou a fazer ovo, minha mãe voltou a fazer ovo. E aí eu falei, mãe, acho que a gente vende, sei lá, uns 2, 3 mil reais a gente vende. Eu vendi quase 8 mil reais e eu lembro que foi extremamente irritante pra ela e interessante pra mim. Ela sempre fez os ovos de Páscoa da família. E ela fez 4 vezes os ovos de Páscoa da família, porque eu vendi todas as 4. Até que ela falou, eu não vou fazer mais. Foi a primeira Páscoa e única na vida que ela fez um ovo grande e serviu na mesa de domingo. Antes ela fazia, dava um pra cada. Ela fez. E as pessoas ligavam, Pri, o que tem? Tem um Prestígio, que é do meu irmão. O de leite ninho, que era da minha irmã. E aí eu vendia. E ela fez de novo. E eu vendi 4 vezes. E ela falou, eu não faço mais. Chega, minhas mãos estão doendo. Aí eu adorei aquilo. E falei pra ela, eu quero isso pra minha vida. Daí então, eu comecei ela começou a fazer os doces e os bolos. E eu comecei a vender na rua. Eu falei, vou pôr no isopor no carro e vou divulgar o nosso trabalho, mãe. E comecei a bater de salão em salão de beleza. E vender os doces. E eu tava com um isopor no carro, daqui a pouco eu tava com 4. Nossa. E aí ela disse pra mim, meu Deus, Priscila, a gente tá ficando louca. E aí eu fiz panfleto, criei o nome, criei a marca e foi indo. E aí um dia ela disse pra mim, não quero mais. Isso foi quando, Pri, começou? O Dudu tinha 1 ano, ele tá com quase 10, tem quase 9 anos. Nossa. E aí eu disse pra ela, então, você não quer mais? Como assim você não quer mais? Ela me abandonou 2 vezes na vida, viu? Essa foi a primeira. Só que quando ela disse que não queria mais, eu já sabia que aquilo era um sonho pra mim. E eu falei, mas eu quero. Eu quero e agora eu vou ter que estudar. Porque eu não sei fazer bolo. Eu lavava a louça e eu ia vender. Então eu disse pra ela, você tem certeza? Ela falou, eu tenho, não quero mais. E eu paguei um curso de confeitaria online. E eu vi que realmente era isso que eu queria. Falei, gente, mas eu gosto aqui. Gostei de fazer bolo. Fazia uns bolos ruins, outros bons. E fui fazendo, e a galera foi comendo bolo. Sempre meu marido, a minha irmã. Nossa, imagina, a semana toda com bolo. Era almoço, janta, tudo bolo. Tudo bolo, era tudo bolo. Era sobremesa, brigadeiro, entrada era brigadeiro, tudo era brigadeiro. E aí foi que eu me descobri mesmo. E eu olhava aqueles bolos feios e gostosos e eu dizia, eu quero fazer um bolo bonito. Então aí começou a minha história com a confeitaria e eu sabia onde eu queria chegar. Eu dizia, eu quero trabalhar com confeitaria artística. Eu não sabia como fazer não, mas eu sabia que eu tinha que estudar. Cara, e uma coisa que é legal é que, tipo, tu começou pela coisa que a galera mais odeia fazer, que é vender. E eu nunca entendo por que as pessoas não gostam de vender. Tem medo.
Mas, eu não posso mentir. Quando comecei a minha história com minha esposa, que a gente começou a loja de doces, foi muito parecida, assim. A gente estava em fases diferentes da vida, claro. A gente tinha acabado de sair da escola. Eu passei na Federal e ela conseguiu uma bolsa para estudar odonto. E ela, na escola, ela vendia brigadeiro pra ter uma graninha, pra ir no cinema, fazer essas coisas, Sim. né? E eu tinha uma sede muito louca de não depender dos meus pais. Eu, graças a Deus, eu sempre falo isso, meus pais são fantásticos, não me negavam nada, não faltava nada, nem sobrava também, mas Sim. não precisava. Não tem aquela história de, sabe? Sim. Mas era uma sede em mim. Eu sempre quis ser muito independente. Quis ser muito independente. Outra, quando eu decidi mudar pra São Paulo, eu até contar essa história depois. Eu me lembro de eu contar essa história, que é maravilhosa, só pra não perder a linha. Tá. E aí, o que eu fiz? Minha esposa a gente passou na faculdade e ela começou a vender na mesma coisa, vender na faculdade. Eu falei, amor, olha que bacana isso daí, tá dando bom. Tá fazendo aí, às vezes ela fazia 50, 100 conto no dia. Eu falei, nossa senhora, isso aí resolve nossa vida. Só que aí eu não tinha a mente empreendedora que eu tenho. Gente, eu fechei a minha primeira vez, a primeira vez que a gente fechou, eu não tinha mente empreendedora, eu fechei porque eu acreditava que eu ia ganhar mais dinheiro como engenheiro do que como empreendedor. Apesar de já ganhar bem na época. A gente ganhava, tipo, cada um 2 mil, tinha mês que dava 3 mil reais na Páscoa, a gente finalizou com 6 mil cada um, fora a caixa da empresa. Então, pensa só, Sim. né? E 2 adolescentes, porque a gente tinha 21 Sim. anos quando fechou. Muito jovem. E vivendo com os pais e tal, pô, foi maravilhoso. Só que eu não tinha a visão, não tinha visão empreendedora. Só que eu já tinha a lógica. Eu sempre pensei de uma forma muito lógica. Falei assim, cara, qual é o problema teu? Tu não tem... Vou usar a palavra bonita, mas na época eu não sabia essa palavra. Previsibilidade. Tu não tem previsibilidade. O que a gente pode fazer? Assim como tu foi batendo nos salões, adorei a ideia. O que eu fui fazer? Salão tem todo mundo parado, mulher fica muito tempo lá, fazendo cabelo, unha, não sei o quê. Pô, um docinho ali, mas Vai perfeito, perfeito, adorei. Outra coisa, fila de hospital, acabei de pensar também. Hoje eu passei horas pra vacinar Porta meu de filho. escola, todo mundo quer um docinho. Exato. É. Tem público. Tem público. É. E ela vendia na faculdade. Aí eu falei assim, amor, vamos fazer o seguinte. Tu gasta... Eu lembro exata conta da época. Isso em 2015. A gente gasta 50 centavos para fazer o brigadeiro. Vamos vender a R$ 1,25 para a cantina, para lanchonete da tua faculdade. Tinha 2 lanchonetes na faculdade. A gente deixa lá os doces, faz uma caixinha bonitinha, enfeitada, deixa a nossa marca também, óbvio, e deixa lá para eles. Eles vendem por R$2. Eles lucram 75 centavos por doce e a gente lucra 75 centavos por doce. Sim. E aí ela, mas por que eles vão aceitar isso? Eu falei, pô, por que não? Tipo, Por que né? não? É. Eles não vendem, eles não vão ter trabalho, a gente vai repor, tu estuda lá, acabou. Tu tem Ela trabalho falou, nenhum. tá bom, vamos tentar. Ela me chamou, subi, eu sentei e negociei com a mulher lá da cantina. Se eu não me engano, o nome dela era Dona Márcia. Negociei com a Dona Márcia, dito e feito. Cara, a gente começou a vender muito na cantina. Aí eu comecei a perceber, eu falei, por que a gente tá vendendo mais agora? Amor, o que tá acontecendo na faculdade? Lá, época de prova. Eu falei, época de prova, vende mais, então bora botar mais doce. E a gente foi nisso, e a gente conseguiu previsibilidade. Sim. E aí uma prima minha fez minha marca, eu fiz cartãozinho de visita, imprimi tudo, fiz adesivo, botei. Aí a minha esposa criou o Instagram, aí eu falei, cara, vou começar a estudar sobre internet. Comecei a estudar sobre Instagram, tráfego pago, posicionamento, essas coisas, nananana. Quando deu antes do primeiro ano, a gente já tava ganhando dinheiro pra caramba. Sim. E ela é muito criativa. A gente fazia coisas que ninguém fazia. Eu também criava, dava ideias. Então, tipo, Halloween. No Brasil não é forte Halloween, mas Halloween é doce. Então, a gente fazia caixinhas de brigadeiro temática, comprava, fazia as fotos. A galera adorava. Sim. Cara, a gente bombou. Depois ela fez um brigadeirinho personalizado, né? Que a gente tinha conventado, com pasta de leite ninho. Porque ela não gostava do gosto da pasta americana. Sim. Aí fiz com pasta de leite ninho, porque ela pensava, mas a pessoa vai tirar o brigadeiro e comer? Não, tem que comer todo. Então eu fico impressionado o quanto que de gastronomia ela traz essas coisas. Sim. Né? E eu realmente, eu sou um cara que eu gosto de estudar a coisa. Então eu comecei a estudar técnicas, nunca fiz curso, mas comecei a estudar técnicas e tudo. E uma das coisas, principalmente da gastronomia salgada, é isso, de você comer tudo que tem no prato. Exatamente. Então, como é que tu faz o planejamento? Eu tenho muita curiosidade pra isso. Cara, eu vou fazer o bolo assim, assim, assado, essas cores. Como é que é o teu planejamento de produção? Você fala de festa? De uma festa? De fazer um bolo, uma festa, como é que tu tá. faz? Primeira coisa é você
ter a previsão do que vai acontecer, né? Então, eu vou falar, por exemplo, de iFood, que eu acho que é a realidade da maioria da galera. iFood é ótimo. Que vende em casa, seja no restaurante, não importa. Eu acho que é um ponto que é interessante de falar. Quando eu entrei no iFood, eu não imaginava o que ia acontecer. Estava na pandemia, a gente precisava vender mais, as festas sumiram, né? Porque não tinha venda, não tinha como. Então, eu precisava vender. E eu pensei, bom, o que eu tenho? Nada. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Mas eu precisava entender como eu faria para vender e sustentar o negócio da família. Então, eu resolvi abrir o iFood e abrir o aplicativo mesmo do iFood e ver o que tinha de sobremesa lá. E é fraquíssimo. E aí eu comecei a olhar. Só tinha bolo de pote e pudim. Isso a gente não vai fazer. Não, porque eu não quero fazer o mesmo dos outros. Eu quero fazer o diferente. Falei pra minha mãe. Mãe, o que nós vamos fazer então? Umas tortas, umas mousses, umas coisas que não tem aqui. Primeiro a gente tem que pensar que a gente tem que fazer... Se a gente for fazer mais do mesmo, que tem que ser espetacular. Só que para você ser espetacular, você não pode estar dentro de uma plataforma que você é quem na fila do pão? Exato. Ninguém sabe quem é você. Então, eu não poderia usar essa alternativa. Eu tinha que usar algo diferente. Então, a gente começou a fazer as tortas, os mousses e umas sobremesas diferentes. Quando eu não sabia se ia vender ou se não ia vender, eu coloquei lá, fiz uma produção bem pequena e vendeu. Aí eu falei assim, então a gente precisa se planejar. Então, como era o meu planejamento? Toda semana eu tinha um produto diferente que era o destaque daquela semana. Então, eu já sabia que eu queria vender, por exemplo, 50 tortas de limão com coulis de morango. Que era uma torta de limão você compra em qualquer lugar. Mas onde você compra torta de limão com coulis de morango? Eu não sei nem o que é coulis. Coulis de morango é uma compota mais fina da fruta. Nossa. Então, você não compra porque não é comum. E isso fica perfeito. Fica a dica, gente. Vendam torta de limão com coulis de morango. Gente, eu tô imaginando aqui o gosto. Minha nossa senhora. E aí eu comecei a planejar a produção. Então eu falava, eu quero vender 50 dessa torta. Eu preciso de tanto de insumo, eu preciso de tanto de embalagem, fora o brigadeiro, isso e aquilo que a gente vai fazer. Então, eu primeiro vi a quantidade para calcular o que eu precisava fazer e qual seria a minha meta. Tem que ter uma meta. Eu não posso simplesmente fazer lá e não planejar uma meta. Eu quero fazer quanto por semana? Eu quero fazer R$2.000 por semana? Então, quanto de doce eu preciso fazer? E quanto de insumo eu preciso ter para fazer esses doces? Fantástico. E qual é a perecibilidade dele? O brigadeiro, ele dura mais que todos os doces. Então, eu posso fazer mais dele. A torta de limão, ela é mais perecível. Então, eu tenho que fazer menos dela. Porque e se eu não vender, eu vou perder produto? Eu acabei com o meu lucro. Então, você tem que ter esse planejamento na sua cabeça, sabe? E isso você vai adquirindo com o tempo. Mas já que eu tô falando, aproveitem e fiquem aí com a dica. Não, e fantástico. Tu falou duas coisas que eu vou pegar de gancho aqui. Primeiro, tu falou, se eu for vender mais do mesmo, eu tô competindo com a galera que tá posicionada lá. Mas, ao mesmo tempo, se eu for vender uma coisa diferente, eu também preciso de um posicionamento. Sim. E isso aplica perfeitamente pra internet. Hoje eu bato muito na tecla de que você precisa posicionar a sua essência. Isso. Porque isso vai se sustentar muito mais a longo prazo. João, mas muita gente fala de criar um personagem na internet que eu vou vender mais e tentar me adaptar ao público. Cara, mas até quanto tu consegue sustentar isso? Sim. Não importa a forma que você é. Se alguém já engajou contigo de alguma forma, eu tô amando esse papo aqui, por exemplo. A gente super se bateu nas ideias. Então quer dizer que mais pessoas vão se bater com você. Sim. Talvez tu demore mais a encontrar o teu público, mas em compensação tu vai encontrar um público muito mais fiel. E outra, você vai estar de acordo com a tua essência. Então nunca vai ser trabalho. Né? Você sempre vai estar amando fazer o que você faz. Exatamente. E outro ponto maravilhoso que tu falou foi... que era a minha próxima pergunta. Na cozinha salgada, que é o que eu tenho mais ideias e tudo, a gente sabe muito que é muito menos perecível, muitas das vezes, do que doce. Porque doce cristaliza, tem várias coisas, vários processos. Então, quais são... Se fosse dar uma dica agora, você vai abrir um iFood. Dica de milhões. Dica de milhões, vai. De graça aqui pra todo mundo ao vivo. Meu Deus, aproveitem. Se fosse montar um cardápio enxuto, eu vou dar minha ideia de salgado. Cara, se fosse montar um cardápio, eu tentaria usar insumos parecidos em todos, para que a gente economizasse em materiais
E há umas coisas mais diferentes, outras não, que durassem mais tempo. Essa é a minha ideia. Então, eu acho que é essa a ideia geral de todos. Mas quais seriam os produtos quando a gente fala de doce? Você já deu uma ideia, que é brigadeiro. Mas e os outros? Vamos falar de Páscoa, que tá chegando, e que a Ótimo. galera tem muita dúvida. Primeiro, trufa. Trufa é o produto menos perecível na confeitaria. Por quê? Porque a base é chocolate Sim. e algum líquido, certo? Trufa, na verdade, a ganache, né? A ganache é uma emulsão de um chocolate com um líquido. Seja suco, creme de leite, não importa qual líquido seja. É o produto com maior durabilidade. Se isso tiver armazenado, por exemplo, dentro de um pão de mel, uma casquinha fechada de chocolate, ele vai durar 15 dias tranquilamente fora da geladeira. Um brigadeiro são 10 dias. Fora da geladeira? Fora da geladeira. Nossa. Claro que se eu fizer uma ganache com suco de laranja, obviamente não. Mas uma ganache com creme de leite, ou uma ganache com com leite de coco, com água, ela tem uma validade muito maior. Que bacana. Então, eu tranquilamente tenho 15 dias de validade se eu tiver essa ganache dentro de uma casquinha de pão de mel, de brownie, enfim, alguma coisa que está selando ali o contato com o ar. Eu trabalharia qualquer recheio de trufa, porque daí você faz uma ganache, você saboriza com aroma, você saboriza com zeste de limão, com o que você quiser, com bebida, enfim. Até tem uma aposta para esse ano de um ovo alcoólico, hein? Nossa, eu já fiz. Nunca vi, você já viu? Eu fiz brigadeiro alcoólico, agora docinho não. Você já fez ovo de Páscoa alcoólico? Não, Pois é. ovo de Páscoa não. Eu já fiz Você vários vai ver? docinhos alcoólicos, mas ovo não. Vou lançar esse ano. E com a casquinha, recheadinha. Não. Como é que tu um pensa? coco. Posso contar aqui? Conta, oxente, Eu com fiz certeza. um coco de chocolate e fiz uma trufa de amarula. Nossa. E vai ser minha aposta para esse ano. Vai ser Eu o ovo adoro amarula. alcoólico. É uma delícia, né? Geladinho vai ficar fantástico. Pois é. E aí botei um coquinho assim, ó. Delícia. Fotografei Gente. sábado do cardápio. Vou postar perto da Páscoa pra ninguém te copiar. Isso, por favor, hein? Agora, eu usaria as trufas, sim. Faria pão de mel, brownie. Brownie tem uma validade fantástica. Pão de mel também, porque tem tanta especiaria que já conserva muito mais. E por ter também o chocolate E são em volta. versáteis, né? Porque tu pode fazer várias receitas com brownie, várias receitas com pão de Olha, mel. brownie é uma especialidade minha. E eu tenho um carinho por brownie especial. Eu amo Eu brownie. não gostava de brownie. Eu nunca tinha comido um brownie bom. E eu falava, não é possível que esse povo é tão louco por brownie, esse negócio é tão ruim. Eles eram maçudos, ou pesados, ou muito doces, ou muito amargos. E um dia eu provei um brownie de uma confeitaria que, inclusive, eu fornecia doces, mas eu não fornecia brownie. E a mãe, a dona, né, uma das donas, que é mãe de um amigo meu, dona da confeitaria, falou, Pri, prova o brownie. Quando eu provei aquele brownie, ele era diferente. Mas ainda assim, ele não tinha me encantado. Mas eu vi que ele era diferente. Falei, dona Marlene, a senhora me dá a receita? Ela falou, dou. E me deu a receita. Eu peguei aquele brownie e troquei isso, troquei aquilo, coloquei mais manteiga, tirei o chocolate em pó e botei mais chocolate amargo. E aí fui mudando e criei o meu brownie. E esse brownie, todo mundo fala do brownie da Bassetes. Mulher, tu tá me fazendo pra Sorocaba agora. Você viu só que delícia? Eu sou louco por brownie. Brownie é um doce que eu aprendi a ser apaixonada por esse brownie. E o brownie, por exemplo, você pode fazer tantas coisas. Você pode fazer o brownie puro, o brownie fatia com cobertura em cima. Pode fazer um brownie no pote. Pode fazer casca de brownie para Páscoa. Meu Deus, o que eu vendo de casca Fora de que é brownie... reaproveitamento, né? Porque a gente corta, sempre sobe as beiradinhas, As faz a beiradinhas casca. pro Nossa, copo. é bom demais, meu Deus do céu. Copo da felicidade com casquinha, já era. Eu, inclusive, faço bits de brownie. Já ouviu falar? Sim, Perfeito. Minha esposa Você pega fez. aquele monte de casquinha, enrola ali... banha no Até com chocolate. brigadeiro, banho com chocolate, ó. Nossa. Então, muito bom, são tem verdade. essas receitas que eu acho que são ótimas para você vender num delivery, porque elas te dão validade e são deliciosas. Anotem a dica, Anotem. gente. Anotem. Nada de mousse com gelatina ou com chantilly, porque a validade é bem menor. E fora que a entrega vai chegar todo... Com a gelatina desanda, com o chantilly também ainda pode azedar. Então, são produtos que você tem que vender gelado, mas ele não tem uma validade tão extensa. Então, é naquele final de semana e acabou. Caindo nesse ponto, acabei de me tocar de uma coisa que é... Anos atrás, quando a gente chegou em São Paulo, um dos primeiros clientes que a gente prestou uma consultoria de posicionamento foi para uma doceria. A história dele é muito legal. Ele trabalhava na Rua Augusta vendendo brigadeiro e ele faturava 12 mil por mês. Veio a pandemia,
Então, pô, vou faturar 12 mil vendendo brigadeiro na rua. Top. Aí veio a pandemia, ele fez a mesma coisa. Abriu o delivery. Nesse delivery, bombou. Só que aí, pós-pandemia, a gente teve um caso que foi muito louco. Empresas que se posicionaram no digital, foram obrigadas a estar no digital, estavam mal posicionadas, não sabiam o que fazer. E empresas que começaram na pandemia, abriram os mercados, as coisas, e também, porque começaram toda errada. Sim. Esse segundo caso era o dele. Então, o que a gente montou? A gente montou um rebrand todo para a doceria dele. Ficou lindo. Saímos do convencional. Muitas docerias usavam sempre rosa, cor de chocolate, essas coisas. A gente mudou, ficou lindo a marca dele. Fizemos um rebrand do doce. Tráfego pago, posicionamento no Instagram, boas fotos profissionais e tudo os produtos dele. Resultado, ele entrou com a gente, ele faturava em média por mês 60 mil, baixou para 34, e aí que ele nos procurou. Em 3 meses a gente levou o faturamento dele para 120. Aí ele abriu uma loja física, então foi uma história maravilhosa. Que legal. E uma coisa que, na época dessa consultoria, eu vi e eu fui pesquisar para eu aprender mais e ajudar mais e a gente ter mais resultado, foi que, cara, ninguém na internet ensina sobre como usar iFood, Rappi ou qualquer outra plataforma. Sim. E a galera vai na mão mesmo, aprendendo. Como é que foi essa experiência para ti? Em termos realmente de negócio, venda, como é que foi? Foi bem difícil. Porque, às vezes, você vai lá, cria um cardápio, fala, nossa, meu cardápio tá top. E não toca. Então, foi muito na mão mesmo. Eu vi muito YouTube. Perguntei para algumas amigas que estavam na plataforma também, mas que elas depois me disseram que não tinham resultado. E eu comecei a descobrir que o segredo era ter o diferente no iFood. Foi o que sustentou o nosso negócio na pandemia, foi o iFood. Inclusive, o meu case de sucesso do iFood foi a Páscoa. Eu já mandei ovo de Páscoa até para a Inglaterra, se você quer saber. Nossa! Porque eu descobri uma forma de você enviar chocolate para o mundo todo, até pelo correio. E o ano passado, meu ovo foi para o Nordeste, foi para o Rio Grande do Sul, foi para a Inglaterra. E na época, no delivery, eu falei assim, gente, eu preciso conseguir produtos que vão longe. Como que eu vou mandar esses ovos de Páscoa longe? E eu arrisquei. Eu falei pro meu marido, ele tinha moto, falei, pega um ovo aqui, esse aqui, bota no baú e vai. Anda nos buracos da vida, vai, que nem um louco. E ele foi, eu fiz o teste. Aí o ovo chegou meio zoado. Eu falei, pera lá, vamos arrumar esse recheio aqui, deixar ele ainda cremoso, mas um pouco mais consistente. Vamos fazer uma borda aqui nesse ovo para que esse recheio não vaze para fora, porque eu coloco recheio, eu coloco até a boca. Aí fiz uma borda para segurar ali uma contenção bonita, que dava até um acabamento mais bonito pro ovo do que sem. E eu comecei a fazer alguns testes. E aí eu vi que o que vendia no iFood era o que era diferente. Quando eu coloquei ovo brownie no iFood, aquilo começou a vender. Só que daí eu tive o primeiro problema. O ovo chegou destruído. Por quê? Porque brownie ele é sensível. Imagina uma casca de brownie com um monte de recheio, aquilo batendo. A casca era de brownie. Todas as minhas cascas são de brownie. Então vai outra dica de milhões. Quando você for fazendo delivery, você precisa passar chocolate. Você faz a casca de brownie e você passa chocolate, para aquilo ter uma sustentação. E aí você vem com os recheios mais firmes, e fica perfeito, e você manda até pra... Eu acho que eu cheguei no raciocínio aqui, que eu não sei se tu já teve. Mas por que tu é tão criativa para ter testes? É porque tu fez marketing. Porque marketing é teste. É teste. Cara, quanto mais rápido tu testar e errar, mais rápido tu chega no resultado. Ai. Marketing é muito teste. Sim. E eu achei genial. Pô, eu vou abrir um iFood. Meu marido tem uma moto. Ou eu chamo um motoboy aqui, meu filho, pega aqui 50 conto, dá uma volta na cidade e vê se funciona. Mas, cara, só quem faz isso é quem tem essa mentalidade. Sim. E, cara, eu quero entregar o melhor pro meu cliente, eu quero ter o melhor resultado. Eu achei sensacional isso. Eu só tive 2 problemas, além desse único ovo que chegou quebrado. Aí eu já logo saquei e falei, ele chegou quebrado porque não tinha estrutura. Eu só tive 2 problemas de entrega nessa Páscoa louca que eu vendi. Meu Deus. Foi aquela que tu me contou lá em cima? Foi. O iFood Conta tocava... Gente, meu Deus do céu. Olha, eu não tinha estrutura nenhuma. Primeiro que eu não imaginava que a gente ia vender o que vendemos. Trabalhava eu e minha mãe. A minha tia nem trabalhava nessa época. Eu já trabalhava. Não, minha tia não trabalhava nessa época. Trabalhava a Elaine lá em casa. Então, eu falei assim, vamos embora, né?
E aí pensei, vamos chamar alguém se precisar. Meu Deus do céu. Trabalhou meu pai, a minha irmã, o meu marido. Ai, gente, o iFood tocava e meu pai falava, 14 ovos de 250 gramas. Quantos pedidos? Ele, eu, pelo amor de Deus, fecha o iFood. Não dá conta, não tinha mais bombom, não tinha mais. Gente. Uma pessoa pediu 14 ovos? Não, várias pediam. Porque o mercado tava fechado. Sim. E aonde elas iam comprar? No iFood. Jesus. E quem tava lá? Barcetes. E aí, eu faço uma coisa todos os anos que eu gosto bastante, que também é outra dica. Aquele ano no iFood eu resolvi inovar. Eu não queria fazer a embalagem de plástico que você compra lá na loja de confeitaria, que tem Sim. 1 milhão, que a empresa ganha um monte. Eu queria, naquela pandemia, ajudar a minha comunidade, onde eu morava. A minha vizinha de 4 casas para baixo, é costureira. Cheguei na Dona Zenir e disse, Dona Zenir, eu quero um ovo de Páscoa bonito. A senhora faz tecido para mim? Tecido de que medida? Não sei, não. Nós vamos ter que fazer esse ovo aqui, eu preciso cobrir ele. A senhora, bote aqui um pano, vamos ver. Ela começou a botar os panos. Esse tamanho. Aí ela cortou. Esse tamanho? Esse tamanho. Eu quero desse tecido. Eu quero Tiffany e Rosa Chá, que era a campanha daquele ano. Uhum. Ela falou assim, mas eu nem sei quanto vai ficar. Não tem problema não, Dona Zenir. A senhora veja aí quanto vai ficar que eu quero. Ela me cobrou R$4,20 cada embalagem. Os ovos ficaram lindos. Ele era um tecido tão bonito e ele era transparente. E aí, aquilo no iFood chamava atenção, porque eu comprei o papel chumbo dourado. Uhum. Então, eu botava papel chumbo dourado com aquele Tiffany ou aquele Rosa Chá por cima, com a fita, com o logo da confeitaria. E as pessoas viram aquilo diferente. E todo mundo viu o quê? O plástico. E o único ovo que não era o plástico. Eu vendi horrores. Eu só falava, meu pai, pelo amor de Deus, fecha o iFood. Minha perna doía tanto. Meu pai falava, eu não tenho mais braço pra ficar chocolate, pra bater o chocolate. E meu pai, não vou fechar não, porque tá dando dinheiro. Meu marido, não, relaxa, eu lavo a louça. E ele lavando a louça, e menino vai fazendo bombom. E a gente em pânico, porque a gente não tinha imaginado que ia vender horrores naquela Páscoa. Eu tinha um planejamento como sempre, mas foi 3 vezes além do meu planejamento daquela Páscoa. Gente, foi uma loucura. Eu tô rindo tanto porque é 2 lados. Eu até tô quase chorando de rir. Porque quando minha esposa reabriu aqui em São Paulo, aconteceu uma coisa muito parecida. Olha só, a gente mudou pra um condomínio que ele é um condomínio muito bacana, mas é muito grande, que ele é um condomínio resort. Então tem 3 torres, tem mais de 800 apartamentos. Uhum. E aí, logo que a gente entrou lá, a gente descobriu que lá tem o iFood do condomínio. Então, a galera vende. Inclusive, eu não peço mais hambúrguer no iFood, eu só peço das mulheres do condomínio. São os melhores que eu já comi aqui em São Paulo, de verdade. Que bacana. E aí, eu falei, amor, vamos tentar, faz umas coisas bestas e bota. Aí, beleza, começou a dar bom, eu falei, olha. E ela descendo e entregar e tudo, não sei o que, olha que bacana. Um final de semana, assim, então ela trabalhava durante a semana e final de semana ela fazia os doces. A gente sempre teve muito essa garra, tipo assim, vou trabalhar final de semana, tô nem aí, meu filho, tá dando dinheiro. Exatamente, vambora. Embora. Rapaz, aí teve um dia, aí passou, ela se estabeleceu, investimos, comprou umas coisas de novo, que a gente não tinha mais nada. E ela começou. Então ela fazia quinta ela vendia quinta-noite, sexta-noite, sábado e domingo o dia todo. Só isso. Cara, teve um dia que ela desenvolveu uns potes bem bonitos. Não era bolo de pote, eram uns potes de doce, com mousses e várias camadas e tal. Surpresa de uva, que a galera ama. Nossa, eu amo isso. também. Eu também. Amo. Um pote de morango que ela fez uma geleia que... Meu Deus do céu, vou passar mal de fome aqui agora. Cara, aí ela fez. Só que aí foi naquela parte de teste, né? Aí ela fez 15. Vendeu em 1 hora. Aí eu falei, amor, ainda tem material? Ela tem. Ela, João, mas a gente já vendeu. Faz mais. Aí tinha uns materiais, eu falei, monta esses, eu entrego enquanto tu faz mais. Aí ela, e não vai vender? Eu falei, amor, vai vender. E tinha sábado e domingo, né? Isso era no sábado. E fui. Cara, eu lembro que a gente vendeu, tipo, uns 40. Teve um cara que ele é o nosso melhor cliente lá, eu morro de rir. Ele e o marido dele, todo final de semana, eles pedem, assim, 4, 5 potes. Aí acaba, eles pedem mais uns 3 potes, pudim e tudo.
falei, minha nossa. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Ela falou, amor, não aguento mais subir, descer escada, não aguento mais mexer panela. Eu falei, bora que tá vendendo. Eu acho que é muita certeza. Tipo, sim, quem não tá na mão de obra, quem tá na gestão, quem vai. Vai. Meu pai tava assim, ele só tava lá, sentado no computadorzão dele lá, ó. iFood, aceito pedido, mais 14, mais 7, mais 8. Eu falava, meu Deus. E feliz da vida. Feliz da vida. Aí eu tive 2 problemas no iFood. Um porque roubaram um ovo no iFood e outro que roubaram um ovo no Uber. Aí teve que mandar outro. Tive que mandar outro. Foi o único problema que eu tive e esse que quebrou. O resto, tudo funcionou, porque eu testei. Eu falo isso sempre para as alunas. Inclusive, eu dei um curso há 2 semanas numa loja grande de confeitaria que tem aqui. Posso falar o nome? Pode. Na loja Santo Antônio. E eu escrevi, inclusive, no teste. Eu imprimi uns testes para elas treinarem o glacê real e escrevi: o segredo da perfeição é a persistência. Se você não treinar, se você não persistir, se você não testar, você nunca vai saber. É muito difícil, às vezes, começar. Mas quando você começa, então faça bem feito. Eu não quero simplesmente chegar e entregar um curso mais ou menos. Eu não vou entregar para um aluno um negócio que eu nem testei. Sim. Tanto que eu falo isso para os meus parceiros de negócio. Eu falo, eu vou testar. Você quer mandar o produto? Pode mandar, mas eu vou testar. Se for ruim, eu não vou colocar o meu nome. Inclusive, nessa aula que eu dei foi pela Biômica, que é uma parceira nova, muito bacana. Eles têm uma proposta bem diferente. E eu disse na aula, falei, gente, eu realmente gostei desse glacê real. E eu não falo do que eu não acredito. A Fab, por exemplo, que é outro parceiro, eu já usava, já era meu dia a dia. São produtos excelentes. Sim. E uma das meninas, né, da Biômica falou assim, a Casey, eu posso provar, viu? Eu tenho o print dela. Eu disse isso mesmo pra ela. Eu vou testar primeiro. Se eu não gostar, eu não vou, infelizmente, fechar com você a parceria. Eu não posso colocar meu nome numa coisa que eu não acredito, sabe? E as pessoas, elas querem fazer tudo por dinheiro e não funciona assim. E tem um outro paralelo. Sabe uma coisa que eu adorei no nosso papo? Foi que eu vejo que tua essência... Tem as duas. Tem a paixão, mas tem a parte de gestão, a parte de vendas, a parte de entrega para o cliente. Porque o que eu vejo é o seguinte, ó. É uma coisa que eu sempre bati a cabeça com minha esposa. Eu era o cara de gestão e ela a parte de mão na massa, apesar dela ser uma excelente vendedora. Mas eu batia muito na tecla. Eu falei assim, amor... hoje a gente tem tudo planilhado, custo, eu sei exatamente quanto que é para cada coisa, papapá. Mas as pessoas às vezes não têm preocupação com isso. Então você falou muito bem, é fácil vender doce, difícil é vender doce bom, né? Mas se você não tem esse controle, é muito fácil você perder margem ali no produto. Sim, com certeza. Então, qual é a dica que tu daria para os empreendedores que estão começando, seja com doce, seja com qualquer outra coisa, para manter esse equilíbrio entre, cara, um produto excelente, mas uma margem boa? Precificação. E um preço competitivo, né? Claro. Precificação. Não tem como você vender nada sem você ter uma ótima precificação. Vou te dar um exemplo. Essa Páscoa, eu falei assim para minha irmã, eu queria muito já comprar as cascas prontas, porque usam o mesmo chocolate que eu utilizo. E já tá pronto. E ela disse assim, mas não é caro? Eu falei, mas se eu precificar? O problema não é ser caro. O problema não é você usar o leite moça que custa R$8. O problema é você precificar errado. Porque você pode usar um que custe R$3 e se você não precificar certo, você não vai ganhar. Tem uma grande amiga, Michelle Marques, ela é maravilhosa. Ela me ensinou a precificar. No momento que eu só via que a gente vendia e não via dinheiro. E ela deu um curso gratuito de 1 semana. E num domingo eu chamei e falei assim, eu tenho uma dúvida, se você puder me ajudar, a dúvida é essa. Achei que ela fosse responder na semana, se é que ela fosse responder. Pois ela me chamou no próprio domingo e disse que vem cá, faz uma videochamada aí que eu quero ver o que você tá fazendo na planilha. Eu fiquei de cara. Eu falei, gente, ela tá dando um negócio gratuito e tá ainda me chamando. E eu virei pra ela e disse assim, eu tô muito grata pelo que você fez por mim. Eu quero te dar um bolo de presente. Ela virou pra mim e disse assim, Priscila, eu tenho mais de 300 alunas só nesse grupo. E eu já tenho mais de 3.000 alunas na minha vida. Porque tinha começado a fazer há pouco tempo. Nunca nenhuma pessoa virou pra mim e disse, muito obrigada, eu vou te dar isso. E ela achou que era zoeira. Pois eu disse, quando é o próximo aniversário? Ela falou, só em março, isso era outubro. Pois eu anotei lá no meu calendário. Final de fevereiro, chamei ela e falei, vem cá, qual bolo você vai querer pra tua mãe? Ela ficou de cara, ela não acreditou.
Porque a gente tem que entender que a precificação é extremamente importante. A gente tem que ser grato. Eu tô falando isso porque também as pessoas, às vezes, não valorizam os outros, né? A galera não sabe o ouro que tu já entregou aqui. Exato. Exatamente. A gente tem que valorizar as pessoas. Eu sou muito grata a Deus pela vida da Michelle, que me mostrou a forma de ganhar dinheiro. Porque não adianta você ter um excelente produto se você não sabe vender. Exato. Ou você até sabe vender, mas você não sabe precificar. Então, a precificação é a chave de tudo. E é muito louco porque são 3 aspectos. Cara, você tem que ter, primeiramente, um preço competitivo. Exato. Ou um valor percebido muito alto para que você venda acima da galera. E valor percebido é uma coisa extremamente difícil. Eu tenho uma palestra só sobre isso, que é muito louco. Tem um cara que eu acompanho muito do marketing, que ele fala sobre precificação e criação de valor percebido, que é o Alex Hormozzi. Depois eu até te mostrar ele, é muito bom. Você tem que ter os insumos e fazer conta mesmo. Gente, tem que fazer conta. Quanto que tu usa de gramas. Tem coisa que tu não consegue metrificar dentro da gastronomia de forma geral. Mas, tipo, pô, eu vou colocar o custo de luva, o custo de manteiga, que às vezes a gente não passa na mão só pra enrolar o doce, né? Não tem como precificar isso. Então, você tem que ter uma noção básica de quantos % você coloca em cima. Você tem que ter uma coisa também que pouca gente insere em precificação. Eu tô falando assim, mas com certeza tu tem 300 mil vezes mais know-how. Eu quero até ver a tua opinião sobre isso. Mas muita gente não coloca o preço da sua mão de obra na precificação. Só bota o preço do custo do produto. E aí acaba que, tô trabalhando pra cacete e não tô ganhando nada. Exatamente. Então, como é que tu faz esse balancete entre, cara, eu tenho que posicionar bem no mercado, e posicionar bem não quer dizer ser mais barato. Sim. O preço, como é que eu computo cada coisa baseado, mas eu posso usar esse aqui, que ele tem uma qualidade melhor, mas ele é mais barato que esse, que às vezes a marca é só um hype, né? É tão bom. Às vezes é só um hype, exato. Então, como é que tu faz esse caqueado doido? Claro, sem revelar todos os segredos. Sim. Na verdade, assim, ó, o que eu penso primeiro? O preço não significa muita coisa. Você vender um doce barato não é um problema. Veja, eu resolvi atender um público-alvo A e B. Se você quer atender o público C, não é um problema. Tem público para todo mundo. Mas você tem que entender que um público A não vai consumir um leite condensado XPTO. Ele vai consumir leite moça. Então, por mais que, às vezes, tenha outro que seja melhor, tem. Mas o que o público A quer? Marca. Se eu vou, por exemplo, numa Ralph Lauren e tem na porta da Ralph Lauren uma bolsa, sei lá, sem marca. Eu vou lá e quero consumir qual? A Ralph Lauren, porque eu gosto da Ralph Lauren, entendeu? Então, tudo depende do público. Primeiro, você tem que traçar o público que você tem. Você tem que precificar corretamente. Essa história de que as pessoas fazem muito, calcula vezes 3, vezes 4, isso não existe. Vezes 3, vezes 4 o quê? Não existe isso. Markup, né, que chama. Exato. Não existe isso. Você tem que saber quanto custa cada coisa e é possível. Por exemplo, quem trabalha em casa vai dizer assim pra mim, já escutei muito. Pri, eu não sei quanto eu gasto de luz, eu trabalho dentro de casa. Tá bom. Então, qual era a média mensal de quando você não trabalhava? Eu gastava R$300 de luz. E agora? Eu gasto 450. Então, quanto você gasta na confeitaria? 150. Exato. Então, qual é o seu gasto mensal? 150. Mas tem mês que gasta 130, tem mês que gasta 180. Qual é a sua média mensal? Então, você vai trabalhar na média. E aí, você vai precificar tudo, você vai colocar tudo lá e você tem que ter um salário. Porque como que eu trabalho o mês todo e não tenho um salário? Quanto é a sua hora? Principalmente pra gente que trabalha com confeitaria artística. As pessoas pensam que o bolo, por exemplo, de pasta americana é por quilo. Não, não é por quilo. Ele é um trabalho artístico, ele é um projeto. Então, quanto custa o quilo? Sei lá. Ele pode custar R$200, ele pode custar R$500. Eu não sei o que eu vou entregar em cima daquilo ali. A complexidade. Exatamente, a complexidade do trabalho. Então, o que tem que entender, não sei se essa é a tua pergunta, mas você tem que entender todos os passos que preenchem aquele produto para você ter um preço sugestivo de venda, sabe? E vender de novo. Vender um produto barato não é um problema. Você tem público pro produto barato. Mas você também tem que ganhar dinheiro no produto barato. Sim. Você tem que ter o seu salário, os seus insumos. Gastos incalculáveis. Que gasto que é incalculável? Gás é calculável. Luz é calculável. Acabei de dizer como calcula. Tudo é calculável. Então, o meu lucro, o meu salário, o meu custo. Porque salário é uma coisa, lucro é outra. Concorda comigo? 100%. Eu tenho um salário. Eu ganho, sei lá, R$10 mil por mês na confeitaria. Beleza. E qual é o meu lucro? O lucro tem que investir de novo.
Eu tenho que tirar parte daquilo para investir. Como que uma empresa cresce sem investimento? Exatamente. Então, as pessoas têm que aprender precificação. Isso é a chave de todo o negócio. Eu concordo em número, gênero e grau, porque... E é uma coisa muito difícil, é uma dor de todo mundo. Principalmente quando você lida com diversos materiais diferentes, como é o caso da confeitaria, né? E que muda, né? Toda hora. E toda hora muda. Então você tem que ter até uma margem de inflação, vamos dizer assim. E eu fui ver agora, que a gente já tá com mais de uma hora, nem parece 30 minutos. É verdade. Mas eu quero fazer algumas perguntas ainda. Vamos passar um pouquinho, Igor, segura aí. Porque é muito louco. Eu acho que passou-se a época de que a internet é só receita. Sim. Hoje, a gente com vindas como não só o iFood, mas o próprio Uber, por exemplo, também foi uma grande oportunidade para as pessoas. Mas principalmente o iFood, o Instagram. Hoje você vende... Cara, eu vendia em 2015 absurdamente pelo Instagram. 80% das minhas vendas eram via Instagram. E os outros 20% era indicação. Então, a gente passou da época de receita. E eu queria ver, assim, quais foram, fora a precificação, quais foram as 2 maiores sacadas que tu teve, assim, ao longo desses 9 anos, fora das receitas. Já parou pra pensar isso? Não, mas eu posso pensar agora. Rapidinho veio na minha cabeça que é fazer o diferente. Eu gosto de fazer diferente. Eu gosto de que a pessoa realmente tenha uma experiência. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque se eu entro numa loja e sou muito bem atendida, a chance de eu voltar naquela loja é enorme. Se eu entro numa loja e a pessoa nem me olha na cara ou me trata mal, eu nunca mais volto naquele lugar. Isso funciona para qualquer coisa. Uhum. Então, as pessoas, quando me chamam no WhatsApp, e eu que atendo o WhatsApp até hoje, sempre fiz questão de atender o WhatsApp. Teve uma época que era bem difícil. Mas eu insisti em atender justamente porque eu gosto de algo bem personalizado. Eu não fazia mais bolo, eu não fazia massa, eu não fazia recheio, eu não montava meus bolos. Eu não fazia mais o doce, só a parte de personalização. Então, o que eu fiquei fazendo? Eu respondia aos clientes e fiquei com toda a parte criativa. Isso daí sempre foi comigo. O restante todo mundo fazia. A compra eu não ligava, o bolo, a massa, o recheio, montava pronto, entregava. Ó, Pri, só finalizar. Porque eu acho que tem coisa que você precisa... Que você tem o tato do negócio, sabe? É indelegável. Não que seja indelegável, porque eu acho que em algum momento eu também vou ter que delegar isso. E não é um problema pra mim. Se eu tiver chamar alguém e falar, ó, eu sei até as pessoas que eu chamaria pra trabalhar comigo. Tem uma aluna, uma gracinha, Carol. A Ana Carol. Eu chamaria ela pra trabalhar comigo. Extremamente talentosa, cheia de vontade. Ela vive falando... Chefe, um dia me chama para trabalhar com você e eu chamaria ela sem sombra de dúvida para fazer o que eu faço hoje. Mas eu acho que você tem que ter esse feeling, sabe? Você entender o que você quer é o ponto focal. Onde eu quero chegar? E como eu vou chegar? Eu acho que isso, além da precificação, é muito importante. Você falou uma coisa maravilhosa anteriormente e continuando na mesma visão, que é definir meta. Pô, tu começa no iFood, eu quero vender tanto. Claro, não vou definir uma meta louca, eu vou basear no que eu posso fazer. Quero vender 60 mil se eu acabei de abrir. Exatamente. Mas você tem uma média, uma meta, porque isso te deixa mais inteligente. Você procura, busca mais. E simplesmente fantástico, assim, eu ver outras visões e a gente vê que tudo caminha pela mesma ideia. Porque muita gente quer ser diferente, e você falou, diferenciação é uma coisa extremamente importante, eu concordo 100%, mas a galera quer ser diferente indo contra alguns princípios. E a gente vê, cara, a Pri, ela não tá contra nenhum princípio, ela só tá indo trazendo diferenciação pro produto, gente, então tem muito cuidado com isso. Cara, vou vender diferente, eu vou precificar diferente. Não, nos princípios vai certo, mas diferencia no seu produto, na experiência, no teu atendimento, em tudo isso. Mas, Pri, tô encantado com o nosso papo. Teu modo de comunicar, a espontaneidade, eu adorei, foi muito divertido. Obrigada. E eu sempre faço no final uma pergunta que a gente já combinou, já te expliquei o porquê, né? E eu sempre trago essa ideia porque você vê, o podcast ele é muito mais voltado para conhecimento. Sim. A gente inclui a história das pessoas dentro desse conhecimento, mas essa parte é puramente uma parte mais de fazer você se mover, de fazer as pessoas se moverem através das histórias de outras pessoas. Sim. Então, qual que é o teu momento vai lá e faz? Ai, meu Deus, o meu momento vai lá e faz foi quando minha mãe saiu da confeitaria de uma vez. Porque no primeiro momento, quando ela falou não quero mais,
Eu comecei a estudar e ela voltou a trabalhar comigo. E nós tocamos por anos. E na pandemia nós estávamos juntas ainda. E aí um dia ela falou, não quero mais. E aí foi definitivo, foi aí que eu segui sozinha. E eu lembro de sentar na confeitaria e eu não tinha a menor noção de como planejar uma cozinha, porque ela era o cérebro da operação, eu sempre digo isso. Eu executava as outras partes. Eu cuidava da parte de venda, de cliente, mas ela que sentava todos os dias e planejava o que cada um lá na cozinha ia fazer. E quando eu sentei lá e eu comecei a chorar e falei, e agora? O que eu vou fazer? E chorei 2 dias seguidos porque eu não sabia o que fazer. Mas eu olhei no espelho e falei, Priscila, é isso que você escolheu para tua vida. Se vira. Já tem que fazer, faz. Então, eu resolvi que eu ia aprender. Liguei para ela e falei, como é que faz? Ela disse, assim, assim, assim. E eu fiz. Porque é uma coisa que eu quero para mim. Então, esse é o meu momento. Vai lá e faz, porque a gente tem que se virar na vida. Tem que se virar. E, gente, é sobre fazer acontecer. É. A Pri deixou muito claro e, obviamente, eu já tinha contado pra ela a minha história, porque é muito sobre isso. Cara, eu escolhi esse caminho, eu tô aqui, eu não tenho escolha, eu vou lá e vou fazer. Eu tenho que fazer. Eu fico muito puto com as pessoas que não querem assumir responsabilidade. Eu acho que essa é a principal visão. E, Pri, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigada eu. Deixa tuas redes sociais aí pra galera, pra como é que a gente te acha, pra contratar teus cursos e tudo mais, como é que é? O meu Instagram é @bassetesconfeitaria. E eu tenho WhatsApp, também tá lá o link na bio, direitinho. Tem canal no YouTube, que a gente vai começar a alimentar mais. Prometo, que todo mundo me pede. Com certeza. E vai ter essas dicas de iFood, essas dicas assim, fora da curva? Podemos ter essas dicas fora da curva. Olha aí, gente, já fiz ela comprometer com vocês ao vivo. Vou gravar, a gente vai gravar. Gente, foi um prazer. Foi um prazer. Foi meu. E, galera, tudo que de dúvida vocês tiverem, deixa aqui nos comentários, depois eu mando pra Pri, a gente faz. Mas assim, não deixe de fazer o que você aprendeu. Se tu aprender algo agora e não executar imediatamente, tu vai esquecer e vai continuar com os mesmos problemas que tu tem. Então, vai lá e executa. Então é isso, muito obrigado pela audiência de todos. Não deixem de me seguir no Instagram, @jgcampusx. Estamos juntos. Vejo vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.